Olá, tudo bem com você? Eu quero compartilhar hoje um trechinho da Palavra de Deus, está em 1 João, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, e diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Essa é a primeira carta do apóstolo João. Ele fala com autoridade, pois ele ouviu e viu Jesus Cristo. Interessante que no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1 lá, diz assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, como algumas traduções falam, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele faz uma alusão aqui ao princípio. E aqui na primeira carta de João, ele fala o que era desde o princípio. Nós temos aqui uma diferença, né? Uma diferença de abordagem dele logo no início. Então, aqui João ele está, de certa forma agora, né, dando uma ênfase na pessoa, na mensagem de Jesus Cristo em si, né? Então ele traz aqui o que era desde o princípio. E aí então no próprio verso 1 nós temos três expressões interessantes aqui. Ele fala o que temos ouvido. Então João ele ouviu pessoalmente as palavras que vieram dos lábios de Jesus, né? Ele era um dos 12 discípulos que acompanharam o Senhor do batismo até a sua ascensão, né? Depois da ressurreição de Cristo. Ele foi instruído nas doutrinas referentes às obras da Palavra de Deus, do começo da criação até a história da redenção em Jesus Cristo. Então ele foi instruído, ele aprendeu, né? E ele fala daquilo que ele aprendeu com Jesus Cristo. A segunda expressão é o que temos visto com os nossos próprios olhos. No João aqui ele enfatiza, né, o fato de que fisicamente ele coloca aqui no plural, então ele e os demais viram Jesus fisicamente, ou seja, não foi uma aparição, né? Eles não ouviram a voz, mas eles de fato, né, presenciaram, eles viram com os próprios olhos a Jesus Cristo. E a terceira expressão é o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, ou seja, aqui parece que João está indo numa caminhada aqui para, de fato, né, não há dúvidas, ele quer deixar muito bem claro de que Jesus, eles viram Jesus, eles conheceram Jesus, né? Então, e aqui ele usa um outro verbo para expressar esse ato de ver Jesus, ele usa contemplar, né? O que contemplamos, ou seja, João que de maneira intencional ele usa três dos seus sentidos físicos para dar a certeza da presença de Deus. Ouviu sua voz, viu com seus olhos e tocou com as suas próprias mãos. No verso 3 se repete uma palavra que no verso 2 já falou, que é a palavra anunciar. João aqui enfatiza a proclamação da mensagem que ele e os outros apóstolos haviam recebido do Senhor. Então ele agora está proclamando isso para os outros. Então, eles receberam a mensagem, os ensinamentos de Cristo, agora estão proclamando para outros também. E o apóstolo João então ele deseja que também seus leitores, né, compartilhem das mesmas bênçãos espirituais que ele, João e os discípulos desfrutaram ao conhecer Deus, o Pai, Senhor e Jesus Cristo. E dessa forma nós também, ao conhecermos a Jesus Cristo, nós somos chamados também a compartilhar dessas bênçãos, da alegria, da boa nova da salvação de Jesus com outras pessoas também. Um dos principais objetivos desta carta de João é ajudar os outros a participarem desta comunhão, né? Ele fala aqui da comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, né? Ou seja, todo aquele que é cristão se torna um vínculo agora entre o céu e a terra, né? Lembrando que nós somos imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, e uma vez que nós aceitamos a Cristo, né, ser cristão nada mais é do que ser um pequeno Cristo, não em estatura, mas como alguém que resplandece, né, Cristo aqui na terra. Então João nos convida a resplandecer Cristo aqui na terra também, através da comunhão com Deus. Queridos, e nós não podemos, assim como, né, João pôde ver Jesus com os próprios olhos, ele pôde tocar, eu e você não podemos ver Jesus com os próprios olhos, a gente não pode tocar em Jesus, mas nós podemos conhecê-lo através do estudo da palavra de Deus e da prática. A comunhão com Deus não se restringe a apenas alguns momentos de estudo da Bíblia no dia, embora isso seja imprescindível à nossa vida, mas é na caminhada da vida,
no dia a dia, que demonstramos a comunhão com Deus, fazendo Deus parte da nossa vida diária. Por isso, eu te convido a viver o reino de Deus, amando a Deus e as pessoas. E sigamos juntos nessa caminhada.